a operação de milagres, falamos sobre Moisés e sobre as duas testemunhas que vão aparecer. E nós aprendemos que operação de maravilhas é a agenda de Deus para a terra. O mar nunca mais se abriu. Foi um sinal, foi uma operação de maravilhas que Deus deu a Moisés. E isso não voltou mais a acontecer. Assim como outros sinais e maravilhas que aconteceram, e por isto mesmo, por ser um sinal de Deus, agenda de Deus para a terra, eles não acontecem, como por exemplo, uma cura. Cura acontece diariamente no mundo todo, mas sinais e maravilhas têm essa especificidade de impactar no seu tempo nações inteiras, como aconteceu lá no Egito e acontecerá também em Apocalipse, quando lemos sobre as duas testemunhas que terão poder para converter água em sangue e terão autoridade sobre todas as pragas e vão fazer isso quantas vezes desejar. Estes sinais e maravilhas que eles vão operar. Operação de maravilhas é a agenda de Deus. Vamos repetir isso? Operação de maravilhas é a agenda de Deus. Vamos então agora a um outro dom citado por Paulo na sua carta aos Coríntios, que é discernimento de espíritos. Mediante este dom, o Espírito Santo capacita o crente a discernir a presença de espíritos malignos em pessoas ou próximo de pessoas, ou ver os espíritos enquanto operam malvadamente. Existem espíritos de vários gêneros, isto é, ocupados a fazer várias formas de mal. Existem espíritos que provocam mudez e surdez, como aquele expulso daquele menino epiléptico por Jesus. Marcos 9, 25. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O pai pensava que o espírito era apenas que jogava no fogo e na água, e o filho tinha aquele problema, mas Jesus mostrou que o problema daquele menino estava além da percepção do ser humano, além da nossa percepção. Você lembra que Jesus certa vez curou uma mulher que andava encurvada? Quem se lembra disso? Ela andava encurvada. Há muitos anos atrás, aqui em Maricá também tinha uma senhora assim. E sempre que eu olhava para aquele texto, eu me lembrava dela. Será que pode ser? Né? A gente fica naquela, né? Será que pode ser? Mas a verdade é que quem tem o dom de discernir os espíritos, ele consegue enxergar o que é demônio, o que é ataque epilético, não tem esse pezinho, estou igual Arthur, né? Arthur que vai falar ketchup, fala ketchupit, né? Fala um monte de coisa, né? Se é ataque epilético, se é espírito, se é demônio, quem tem o dom espiritual, ele olha e sabe. Você sabia que nem sempre uma pessoa está endemoniada, ou nem sempre uma pessoa que está endemoniada necessariamente vai rolar, espumar, gritar? Nem sempre. Nem sempre. O dom do discernimento de espíritos vai mostrar exatamente o que é que está operando naquele momento. Eu aprendi a discernir e Deus me dá alguns sinais para que eu saiba identificar quando é frescura. Sabia que tem frescura também? Sabia ou não? Frescura. Gente querendo aparecer na igreja. Gente fazendo escândalo, mas não tem demônio nenhum. Em contrapartida, às vezes está endemoniado, aí o crente quer dar água. Já viu também? Traz água. E isso é tão sério, irmãos, que nós, diante de uma situação assim, nós precisamos pedir a Deus discernimento. Porque às vezes a pessoa está olhando naturalmente para você, mas está ali enviada pelo diabo. E fala alguma coisa,
que te fere, te machuca, te arrasa. E você precisa discernir que aquela palavra não veio de Deus. E queridos, não existe meio termo. Ou você será usado por Deus, ou você será usado pelo diabo. É assim, pastor? É exatamente assim. Não existe outra opção. Ou você está no Espírito e andando no Espírito e vivendo no Espírito e bebendo da mesma água que vem da fonte, que é Jesus, ou você está bebendo em outra fonte. E esta outra fonte vai produzir exatamente o que aquela fonte diz que vai produzir. Se a tua palavra conforta, se a tua palavra traz consolo, se a tua palavra joga a pessoa para cima, se a tua palavra é exortação bíblica em amor, se a tua palavra é disciplina em amor, se o que você está fazendo está abençoando a pessoa, tenha certeza, você foi um enviado de Deus, você está abençoando alguém, está cumprindo o seu propósito. Mas quando você deixa que a sua mente maquine, pense, ou quem sabe, nem maquine nem pense, simplesmente sai, simplesmente vai, você precisa aprender a segurar um pouquinho, quem sabe esperar até o dia seguinte, ou quem sabe esperar até a semana seguinte, ou quem sabe não falar. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. Melhor é estar calado do que falar. Por isso é importante que eu e você peçamos a Deus o discernimento de espíritos, para que a gente não seja tragado, para que a gente não seja enganado. De modo que nestes casos, para que a cura se faça, é necessário discernir o espírito ou os espíritos que provocam as doenças, para depois expulsá-lo ou expulsá-los em nome de Cristo. Existem espíritos enganadores que estão prontos a enganar. Paulo diz: em dias vindouros, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos ao quê, irmãos? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E isso não está lá fora, está dentro da igreja. Dentro da igreja. Por isso que precisamos ter unidade no ensino. E não apenas no ensino das Escrituras, mas também de procedimento de vida. Aprendemos isso na quinta-feira passada. O nosso discurso tem que acompanhar a nossa vida prática. Do contrário, irmãos, não vamos frutificar como Deus espera. Então, quanto mais nós estivermos unidos no Espírito e na prática, estes espíritos aqui não vão bater, vão bater a sua porta, vão bater a minha porta, mas não vão entrar. Já falamos em algumas mensagens antigas, estão na internet, mas vale a pena repetir hoje. Vocês se lembram quando nós falamos aqui dos espíritos enganadores? Numa das mensagens, e que esses espíritos têm poder para penetrar mentes de gente crente, fiel às Escrituras, para fazer o que Deus não mandou fazer? Para criar um documento. Quem está entendendo? Vamos fazer assim, quando a Bíblia não mandou fazer assim. Mas por causa de falhas e erros, a gente tenta dar uma forcinha aos céus. A gente pega a espada e corta a orelha. Aí Jesus vai lá e faz o quê? Bota a orelha de novo. Deus fará isso aqui na nossa igreja também. Igreja é para viver submissa à palavra. E ponto. Se alguém que a está dirigindo sair da palavra, Deus vai tomar
conta da sua igreja, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, jamais. Mas nunca queiramos nós criar um documento paralelo, algo que a Bíblia não fala, para fazer valer o que vocês ou o que a gente pensa. Não pode ser assim. Por isso, queridos, os espíritos enganadores podem sim bater, fazer uma igreja sofrer, se nós não aprendermos a identificá-los. Deus é Senhor da igreja. Ele é quem protege a igreja, não nós. Nós somos o corpo vivo dele, submissos a ele. Se precisássemos acrescentar alguma coisa aqui à Bíblia, irmãos, nós incorreríamos no erro que está lá em Apocalipse. Todo aquele que aumentar um til, eu vou aumentar o quê? As pragas. E todo aquele que retirar um til, eu vou retirar também uma parte da árvore da vida. Igreja não pode se submeter a espíritos enganadores, mas à palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Estes espíritos operam no seio do povo de Deus, mediante eles toda sorte de falsa doutrina é feita crer a certos crentes. Existem espíritos que fazem sinais e prodígios, e que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, mas não é. Fale comigo assim, não é. Não é possível enganar. O texto de Mateus 24, 23 e 24 nos diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar a quem tem o Espírito Santo de Deus e está orando, vigiando para não ser tragado. Às vezes nós vemos muitos sinais e maravilhas sendo operados aí em outros lugares, muitas coisas. Mas quando você olha para a doutrina, não tem nada a ver e o interesse é outro. De fato, a cura está acontecendo, mas aquela pessoa não é de Deus, não veio da parte de Deus e vai receber de Deus exatamente aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está ensinando. Graças ao Espírito Santo que está operando em nós, e nós, ligados a Ele, não seremos enganados por estes falsos ensinos, mas, infelizmente, muitos há em nosso meio que, por causa da falta de discernimento, se deixarão levar por qualquer ensino, maravilhas, curas, tendo em vista o benefício imediato que estas práticas do adversário realizam. O próximo e derradeiro está dividido em 3 partes: profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Examinaremos esses 3 dons à luz do quanto Paulo diz no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz qual o dom espiritual os crentes devem buscar em primeiro lugar, a saber, o de profecia. 1 Coríntios 14, 1. Vamos ler juntos? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E a gente, ao longo do texto, você vai perceber por que ele está dizendo isso, por que ele está ensinando isso aos coríntios. Por que exatamente este e não o dom da diversidade das línguas, ou seja, a capacidade de falar várias línguas estrangeiras, por exemplo? Paulo explica pouco depois: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos juntos? Edificação, exortação e consolação. Vamos juntos? O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora,
quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que o que fala em outras línguas. Agora vem o finalzinho. A não ser que quem está falando em outras línguas possa o quê? Interpretar. Mas lá na frente vai dizer o seguinte: mas se não há intérprete, fique. Só que, infelizmente, a gente mandou ficar calado. E calamos mesmo. E ponto. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Lembra do que Paulo disse? Não vos cansei de anunciar todo o conselho de Deus. Nós vamos aprender que o dom existe, é dado pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de, vocês leram lá, edificar, exortar e consolar. Então, se alguém tem o dom e tem a capacidade de interpretar, ou se na igreja tem alguém com o dom de interpretar, e isso vai ser descoberto em nome de Jesus lá em novembro, no perfil de servo, isto vai trazer edificação à igreja, consolação à igreja, exortação à igreja. Quem está com medo aí, dá um sorriso. Mas não tenha medo, porque o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. O que nós não podemos é limitar à nossa igreja ou aos batistas os dons que são do Espírito Santo. Agora, a Bíblia, irmãos, é perfeita. Tudo com ordem e tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Mas nós não vamos suprimir os dons do Espírito Santo, porque nós não temos esse poder para isso. Mas nós podemos viver no Espírito, andar no Espírito, nos apropriarmos dele e deixarmos que ele haja do jeito que quiser, quando quiser e aonde quiser. O grande problema é que muitos de nós, em datas passadas, queríamos que os dons do Espírito se revelassem num momento de celebração. Aí aqui era um fogo, não estou dizendo aqui não, tá, irmãos? Aí aqui dentro é uma vontade de alguma coisa diferente, mas lá fora não paga as contas, dá a volta, fala palavrão, não tem compromisso com a palavra, lá fora. Mas aqui dentro, não, aqui dentro tem que ser animado. No sermão passado eu disse o quê? Aqui não é circo, não é clube. Quem se lembra? Não é teatro. Aqui não. Aqui não tem intérprete. Não. Nós somos a igreja do Deus vivo. Quem tem que liderar é o Espírito Santo. E Ele vai capacitar a toda a igreja. A nossa igreja é linda, operosa, mas vai se tornar mais operosa, porque Ele diz o seguinte: toda vara que está em mim e eu nele, e dá fruto, eu a limpo. Eu limpo, para quê, irmãos? Para dar mais fruto. Então, se o que estamos ensinando faz parte daquilo que nós, como crentes, como cristãos batistas, já entendemos, só nos falta a prática, só nos falta a compreensão, queridos, chegou o tempo de colocarmos em prática, mas muito mais do que numa celebração, é de casa em casa. Porque eu e você que vamos receber pessoas em casa, nós vamos receber o vizinho, a vizinha, e vamos precisar do Espírito Santo para discernir aquilo que está chegando e aquilo que vai sair, e como vamos continuar. Queridos, quando a gente não ensina sobre o Espírito Santo, quando a gente não ensina a palavra, a gente leva o nosso povo a uma vida de religiosidade.
nada acontece. Você vem, faz o culto, volta, está tudo certo. Mas quando a gente fala assim, olha, o Espírito Santo vai usar a tua vida, e você precisa ajoelhar e orar, se arrepender dos seus pecados, e buscar conserto, e se manter na direção certa para Deus te usar, começa a ficar diferente, não começa? Porque nós vamos para o fronte. Quando um cristão vai fazer a vontade de Deus, que é falar a palavra, e ele não está estruturado na palavra e no Espírito, ele não aguenta, ele não suporta. Ele fala, olha, não é para mim. Sabe por que não é para você? Porque sem ele não dá para fazer nada. Aí você vai entender o que o texto está dizendo. Aí você começa a entender o que Jesus quis dizer quando ele disse, toda a vara que está em mim e eu nele. Para que ele esteja em nós, nós vamos precisar mudar hábitos e costumes. Digo, hábitos, costumes, práticas. Precisamos orar mais, ler a Bíblia mais. Precisamos nos encher mais do Espírito. E lá na Bíblia está claro, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando sempre a Deus, com gratidão no coração. É assim que se enche do Espírito. O Espírito Santo vai agir por meio dos profetas na primeira igreja batista em Maricá. Gente que, cheio da palavra e do Espírito, fará diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, na sua família. Paulo diz que queria que todos falassem outras línguas, mas muito mais, que todos profetizassem, porque quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, mas esta superioridade cessa de existir, se quem fala em outras línguas também a pode interpretar. E ele diz mais, o texto nos diz, e eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Se houver na igreja alguém que possa interpretar, esse dom deve ser usado livremente, pois se não há quem o interprete, este deve estar calado. E assim está escrito, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Note que a igreja é que precisa ser edificada, e não eu ter o prazer e o gozo de estar falando. Este é o problema aí para fora, irmãos. Então a pessoa de fato está no Espírito, que eu não posso julgar isso, está falando ali um monte de coisa, mas infelizmente mesmo, eu digo com tristeza, palavras repetidas, que viram chacota na internet. Mas que existe o dom, existe. Mas saibam de uma coisa, irmãos, o dom existe para edificar a igreja. Paulo não está mentindo. Ele diz, quem fala em línguas, fala com Deus. O dom existe, mas o Espírito está sujeito ao profeta, a você. Não deu para segurar, pastor? Dá. Claro que dá. Quantas vezes eu estou pregando aqui, vou falar uma coisa, o Espírito Santo fala claramente, não fale. Quantas vezes? Vou dar a dica a você, toda vez que eu parar de falar e ficar assim um tempinho, é porque ele está falando para não falar. O Espírito Santo, ele se comunica com a gente. Ele não é um ser fora da gente, ele está dentro de nós. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo. Já ou não já? Já ou não já, irmãos? Claro que já. Agora, imaginem a todo instante isso se tornar normal.
que é o que Ele quer. Porque no caso de quem fala em outras línguas interpretar, também a igreja entenderá o que o Espírito disse em outras línguas através dele e receberá a edificação. Paulo, depois de ter dito, a não ser que ele interprete, para que a igreja receba edificação, ele vai dizer o seguinte: se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Se, pois, eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, em algumas versões estrangeiro, e o que fala será bárbaro para mim, ou estrangeiro. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles, para o quê, irmãos? Para a edificação da igreja. Sempre. Lembrem-se do que nós ensinamos alguns domingos atrás. O dom não é para você se tornar soberbo, orgulhoso, vaidoso, se achando maior que o outro. Não, o dom é dado a cada um pelo Espírito Santo para a edificação. Se você tem um dom espiritual e você não o utiliza, sabe o que Deus faz? Está lá, Jesus ensinou isso, não sou eu não. Ele vai lá, tira e dá a quem tem. Quem tem mais. Lembra? Quem se lembra aí daquela parábola que Jesus fala? Ele fala. Eu recebi um só, eu enterrei. Depois de novembro, você vai descobrir, aleluia, você vai descobrir em que lugar do corpo você vai trabalhar. Porque no meu corpo eu não quero nenhum órgão parado. Você quer? Lembra? Quem se lembra dessa mensagem aí? Quem quer aí que o seu... Dá 3 meses ao seu rim. Dá 3 meses de férias a ele. Pra você ver o que acontece contigo. Então, quem estiver aqui dentro e por motivos sérios, graves, não desejar servir, ele vai precisar de quê? Tratamento do pastor. Não somos ovelhas? Então o pastor vai cuidar dele, vai caminhar com ele. Pastor, eu estou fazendo as coisas da forma incorreta, eu reconheço isso, eu não posso servir agora no ministério. O que o pastor vai fazer? Vai caminhar com ele, vai dar a mão a ele, vai ajudá-lo a sair daquela situação, para que rapidamente ele possa voltar a servir no nosso corpo. Não é assim que a gente faz? Quando você sente uma dor, você não vai no médico? Aí o médico fala assim, ó, seu problema é de estômago. Aí você diz assim para o médico, o médico, faz o seguinte, tira o estômago. É assim que você faz? Mas a gente já fez assim um dia. Quem se lembra dessa época aí? A gente já fez assim. Não será assim. Porque não é assim que a Bíblia ensina. Se o teu irmão errar, vai até ele. Só você e ele. Se queremos salvar os que estão fora e os que caem aqui dentro, a gente joga para fora de novo, como se aqui dentro só tivesse santo. Gente que não peca, gente que não erra. Você já imaginou se fofoca botasse gente para fora da igreja? Hein? Vamos falar sério agora. Desliga a internet. Estou brincando. Porque quem está ouvindo também está precisando ouvir essa palavra. Você já imaginou se causar intriga botasse para fora da igreja? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus, nosso Filho. E por ter gente aqui na nossa igreja que sabe lidar com isto. E cuida dessas pessoas. E orienta essas pessoas a não agirem dessa forma. Mas nós precisamos, e muito, falar a mesma língua. Ele vai dizer assim,
Por isso, o que fala em outra língua, ore para que possa o quê? Falem todos. Interpretar. Então, o que Paulo está ensinando é que existe o dom. Mas se alguém tiver, ore para interpretar. E se não tiver interpretação? Alegre-se no Senhor. Só. Já imaginou que experiência fantástica? Você receber algo de Deus, falar com Deus, mas não vê interpretação. Você se alegra, porque você foi tomado, né, ali de alguma forma sobrenatural. Mas eu vou te dizer uma coisa: nem você será edificado, porque você não entendeu nada. Simples assim. Porque se eu orar em outra língua, bem ora o meu espírito, mas o meu entendimento fica o quê? Infrutífero. Ou vocês pensaram que o que eu falei antes não tinha a ver com o que eu ia ler depois? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O entendimento é tudo, queridos. Estas palavras do apóstolo têm o evidente objetivo de fazer perceber aos crentes que o que falar em outra língua no meio da assembleia não será de alguma utilidade a outros se não for acompanhado pela interpretação. Por isto é que vamos ler alguns textos aqui. É lógico que há proveito a quem fala em outra língua, porque de alguma forma ele sente alegria, mas ele fica infrutífero, ele não tem edificação. Mas não aproveita a igreja, porque ela não entende o que é dito. Paulo vai dizer o seguinte: por isso, o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar, a fim de poder edificar a igreja, além de a si mesmo. Porque se eu oro em outra língua, ora o meu espírito, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então, que devo fazer? Eu que oro em outra língua, pergunta Paulo, orarei em outra língua com o espírito, mas também interpretarei, orarei também com o entendimento. Cantarei em outra língua com o espírito, mas também interpretarei o meu cantar, cantarei com entendimento. Isto para que a igreja receba edificação. Observem, queridos, se a igreja não for edificada pelo que você faz nela, você precisa rever o que você está fazendo na igreja. Se o que você está fazendo não traz benefício prático nenhum para a igreja, saiba que a tua voz, a tua boca e o que você está fazendo não tem parte com Ele. E se não tem parte com Ele, vai trazer derrota e tristeza a você mesmo. 1 Coríntios 14, 16 a 19, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, Paulo falando, dou graças a Deus que falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras inteligíveis, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E eu acrescentaria, se pudesse, eu acrescentaria, se eu não soubesse interpretar. Uma vez Paulo chegou num determinado lugar, e ele se dirigiu ao soldado romano falando em grego. Aí o soldado romano já elevou o nível, né? Opa, ele fala grego. E Paulo pediu a palavra. Quando ele deu a palavra para Paulo falar, Paulo falou em aramaico com o povo, porque ele era poliglota. E se precisasse falar em outras línguas, ele também conhecia, porque ele excedia em conhecimento tanto a lei quanto de intelecto. Eu acho que foi por isso que ele caiu do cavalo e ficou cego 3 dias. E ele vai encerrar dizendo assim, irmãos, ele e o texto, tá? Não sou eu não. A mensagem ainda tem mais 2 páginas, aguenta firme aí. Irmãos,
Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Como dizer, na simplicidade, sede como as crianças, mas não sejais crianças quanto à inteligência. Sede antes adultos quanto à inteligência. 1 Coríntios 14, 21, só as mulheres de pé. Já perceberam que eu gosto das mulheres de pé, né? Mulheres de pé, vamos lá. 1 Coríntios 14, 21. Estejam assentadas, na mesma velocidade os homens agora em pé. O texto dos homens é um pouquinho maior, tá? Mas observem bem o que elas leram e o que nós vamos ler. Vamos juntos. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em outras línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, proclamando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Mais explicado que isso, só a lição da escola bíblica dominical hoje, né? Coisa linda. Eu ouvi de lá, pastor Oloí. Aquele, por favor, pastor Mário, esteja sentado. Aquele, de modo que, depois daquelas palavras de Isaías, confirmam que, com base no que Deus disse através do profeta, as línguas são sinal para os incrédulos, enquanto a profecia é sinal para os crentes. Paulo se apropriou de uma profecia de Isaías para mostrar que Deus já havia prometido que por línguas estrangeiras falaria ao povo dele e eles não acatariam, não entenderiam. O detalhe disso aí é que Jesus veio para os que eram, mas os seus. Mas você sabia que muitos judeus creram nele? Às vezes, lendo o texto, a gente pensa que nenhum judeu se converteu, nenhum doutor da lei, nenhum fariseu, mas na verdade, irmãos, muitos creram. Mas ele veio para morrer, não apenas por sua nação, os judeus, mas por toda a terra. Era necessário que se cumprisse o plano de salvação a toda criatura. Quando vos congregais, tendo cada um de vós um salmo, ou um ensinamento, ou uma revelação, ou um falar em outra língua, ou uma interpretação, faça-se tudo para edificação. Faça-se tudo para. Se há quem fale em outra língua, sejam 2, ou quando muito 3 a fazê-lo, e cada um por sua vez. E haja alguém que interprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e falem para si mesmos e para Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos, um a um, podereis profetizar, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, o ensino é muito claro. O grande problema é que durante muitos anos nós suprimimos muitas coisas
para ficar com a paz. Quando, na verdade, é possível ter paz vendo a ação do Espírito Santo, usando a quem quer, como quer, para a edificação, cura, exortação da igreja. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém quer ignorar isto, que ignore. Portanto, irmãos, desejai profetizar, e não proibais falar em outras línguas, mas faça-se tudo com decência, ou tudo decentemente e com ordem. As coisas são claras, as palavras de Paulo são mandamentos do Senhor. Então, o profetizar deve ser desejado ardentemente. O falar outras línguas não deve ser impedido, mas tudo deve ser feito decentemente, seguindo a orientação do apóstolo. Que o Senhor possa encontrar corações dispostos em sua igreja para receber os dons espirituais, que são úteis e estão ativos para o corpo dele hoje. Quero só fazer a lista aqui dos dons, outros que não falaremos. Palavra de sabedoria, já falamos. Palavra de ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falamos hoje. Variedade de línguas, falamos hoje. Interpretação de línguas, falamos hoje. Servir ou ajudar é uma capacitação do Espírito Santo que vai além de servir e ajudar. É aquela pessoa que se interessa quando vê alguém. Tem gente que se esconde, mas tem gente que se interessa. Você conhece gente assim? Tem gente que quando você fala alguma coisa, a pessoa... E se você souber na igreja quem tem o dom do serviço, que é esse do Espírito Santo, você pode ter certeza, além de te ajudar, e há pessoas que extrapolam tanto no dom, que já começa até a atrapalhar, né? Na sua visão. Mas não, ela não te deixa até que aquele negócio finalmente seja feito ou resolvido. Não sossega. Esse é um dom espiritual. Ele fica ali com você. Servir ou ajudar, ensinar, capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Irmãos, o poder está na palavra. Por isso que precisamos de capacitação, treinamento, para que a gente possa, de fato, edificar e fazer crescer os demais. Dar ânimo, tem gente que tem essa capacidade fora de série, dar ânimo, capacidade de encorajar outras pessoas na hora certa, com as palavras certas, pela inspiração do Espírito Santo, contribuir. Eu já conheci esse dom, né, de contribuição, mas ele é inusitado, ele é interessante, né? Dom de contribuição. Capacidade que Deus dá a algumas pessoas. Ela possui muitos recursos e é generosa na contribuição para a família, igreja e comunidade. Acho interessante que a definição, né, começa por onde? Família. A família deve ser o nosso primeiro foco de bênção. Eu não posso dar um calçado para A se a minha casa está sem calçado. Então a família é o primeiro. Depois o outro estágio é a igreja. E por conseguinte, a comunidade, a sociedade. Contribuição. Liderança. Capacidade dada a pastores, mestres e outros líderes para com sabedoria e autoridade no Espírito guiar outros crentes e ajudá-los a crescer na obediência daquele que é o cabeça. Nem todos aqui serão líderes, nem todos têm o dom de liderança. Tem muitas pessoas que são boas de execução, boas para juntar pessoas, boas para fazer a recepção para essas pessoas que vão chegar, mas nunca serão líderes. E isso não é porque ela não tem a capacidade natural, é porque o Espírito Santo não deu isso a ela. Ela pode até desenvolver, mas existem líderes espirituais que vão liderar na autoridade, na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Dom também de misericórdia, capacidade para ter compaixão de outras pessoas, compreendendo sua dor e ajudando-as a sair daquela situação. É aquela pessoa que sente a dor do outro,
que se deixa envolver pela dor do outro, mas não adoece com ela, não morre com ela. Ela se deixa para ajudar a sair de lá. Senão, daqui a pouco tem que ajudar dois. Então, quem já viajou de avião sabe o que é isso, né? Quando vem lá as orientações de voo, em caso de despressurização, máscaras cairão. Eu gosto dessa parte, né? Se o avião estiver caindo, máscaras cairão diante do seu rosto. Coloque e ajuste a sua e depois ajude quem estiver do lado. Depois. Aí quem não gosta de viajar de avião já não vai viajar mesmo depois desse culto, né? Então, primeiro e depois você tem condições de ajudar o outro. Misericórdia. Administração, capacidade para organizar diversos grupos e atividades da igreja de forma eficiente, mantendo a ordem, a disciplina e o bom testemunho. Meu Deus! Administração, dom que o Espírito Santo dá. Evangelizar, capacidade para transmitir a mensagem de salvação e trazer pessoas para Deus. É um dom espiritual que pode ser treinado por mim e por você. Ontem nós começamos aqui a escola para conquistadores. Se eu não me engano, 7 irmãos vieram, 6 irmãos, e eu vibrei com eles. Vá que cada um deles seja um Paulo. Meu Deus, que revolução. 7. E a gente está ensinando a como abordar uma pessoa. Os 4 passos da salvação. E daqui a pouco, você também vai aprender. Se você quiser ganhar gente para Jesus, você está na igreja certa. Agora, se você quiser também só cultuar, participar, você também está na igreja certa. Tá bom? Você também está na igreja certa. Né? Se você só quiser ficar olhando, né? Não tem problema, pode. Mas agora, você quer encher o coração de Jesus de alegria? Faça o que Ele te ordenou, com amor, com carinho. Abra mão de tudo, de tudo. Você vai abrir mão de tudo, pastor? Mas lógico, a minha vida está nas mãos de Deus, não está nas minhas. Você e eu, abrindo mão de tudo, por Jesus, nada vai te faltar. Nada. Nada. Nada é nada. Porque não falta. Mas é outra dimensão. Dependência total de Deus. Enquanto você e eu desejarmos o controle, nós nunca seremos usados 100% por Jesus. Todos os dons do Espírito Santo são para hoje. Todos esses dons são importantes para edificar a igreja. Os dons mais sobrenaturais ainda são válidos hoje. Não deixaram de existir. A Bíblia diz que não devemos proibir os dons, mas analisá-los com cuidado e reter aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Quem tem dom espiritual não faz parte de uma elite na igreja. Muito pelo contrário, ele tem plena consciência de que o dom que ele tem é especial, dado pelo Espírito Santo para ajudar a igreja a crescer. Ele faz parte de um corpo. Antes, o que possui tem o dever de usar esse dom para ajudar outras pessoas a alcançarem o máximo do seu potencial em Cristo Jesus, bem como a edificação do seu corpo. 1 Coríntios 14, 39 e 40 e 1 Coríntios 14, 12. Vamos ler agora e encerrar. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para, vamos juntos? Para a edificação da igreja. Não é para você se sentir, é para você servir no dom do Espírito Santo. Feche seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus por esta manhã.
Não teremos o almoço hoje em virtude das eleições, decisão acertada da nossa administração, da nossa base de serviço, dos irmãos da nossa cantina. Feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado por esta manhã. Leva os meus irmãos, leva a minha família em paz até aos nossos lares, e aqueles que vão almoçar e vão sair para votar, que eles encontrem um clima tranquilo, pacífico. E mais uma vez, Pai, eu te peço pelos resultados das eleições 2018, porque os resultados determinarão aquilo que o Senhor tem para a nossa nação a partir de 2019. Nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Não apenas a primeira igreja batista em Maricá, mas muitas outras igrejas espalhadas pelo Brasil e no mundo oraram muito por estas eleições, de sorte que nada pode frustrar o teu desígnio, nada pode frustrar aquilo que o Senhor tem, seja a nossa vontade, seja contrária à nossa vontade, mas o Senhor tem o domínio. O controle nunca sai da tua poderosa mão. Por isso, Pai, aqui como igreja, podemos seguir, como igreja possamos seguir firmes, porque não estamos falando de governo humano, mas de portas do inferno espirituais que não vão prevalecer contra a igreja. Abençoe, Pai, todos os candidatos para o Estado, para a Federação, para o Senado e, finalmente, para a Presidência da República. Abençoe os governantes, abençoe a nossa nação. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Lembrando a todos, logo mais, às 19 horas, em ponto, Dia do Amigo. Até lá.